né? Então, o tema que vocês escolheram é a dívida pública no Brasil e seus impactos para o orçamento da educação. E esse debate faz parte, como vocês já falaram na apresentação, do terceiro ciclo de estudos e debates sobre políticas e financiamento da educação, um programa da Universidade Estadual de Goiás, com a professora Valdirene à frente, professora Renata Ramos também, que já esteve à frente, não é uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu queria iniciar falando, né, sobre a dívida pública e aí fazer o comparativo, né, como é que essa dívida afeta o investimento em educação. Em primeiro lugar, é preciso um esclarecimento, não é? Porque a dívida pública, ela deveria ser algo muito bom. Ela deveria ser um instrumento para financiar, viabilizar os investimentos de interesse da sociedade e do país como um todo. E dessa forma, financiar e viabilizar o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, em tese, era para a dívida pública ser algo assim maravilhoso. Mas nós pesquisamos isso desde o ano 2000, esse ano vamos fazer 23 anos de auditoria cidadã, e já verificamos que não é isso que acontece. O endividamento público, não só no Brasil, viu? Nós vimos isso no Equador, na Grécia, em vários outros países onde tivemos oportunidade de pesquisar. O endividamento público tem funcionado às avessas. Ou seja, ao invés de ser esse instrumento de financiamento importante, está funcionando como o que eu batizei de sistema da dívida. O que é isso? É a contínua subtração de recursos públicos, que são direcionados principalmente para bancos e grandes corporações. Então, veja bem, ao contrário de ser um instrumento que aporta recursos ao orçamento, o sistema da dívida promove continuamente uma subtração de recursos. Qual que é a principal característica do sistema da dívida? A dívida pública, a chamada dívida pública, não tem contrapartida. Ou seja, o estoque da dívida cresce, mas o dinheiro não chega aos cofres públicos para fazer os investimentos. Então, quando falamos em sistema da dívida, nós estamos falando desse funcionamento distorcido do endividamento público e que só pode ser revelado e denunciado através da ferramenta da auditoria. Porque a auditoria é uma ferramenta importantíssima que comprova, que acessa dados oficiais, documentos, faz análises profundas e mostra esse funcionamento distorcido do endividamento público, sem contrapartida. E mais, como é que o sistema da dívida consegue isso? Através da atuação de mecanismos financeiros. São vários mecanismos, a maioria deles operados pelo Banco Central. Então, olha o absurdo, tá? Quem deveria tomar conta da nossa moeda, não é, de toda a política monetária do país, está aí, operando mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida. Tem um vídeo curtinho, o link está aí, como o professor Valdirene já falou, essas telas estão todas disponíveis para vocês que estão nos assistindo. A sociedade brasileira tem sido extremamente prejudicada, sacrificada com o pagamento da chamada dívida pública. Muita gente acha, esse tema da dívida não tem nada a ver comigo, não é? É uma coisa lá do governo. Não, é você que está nos escutando nesse momento, é que está pagando essa dívida. Sabe como que você paga essa dívida? Primeiro, essa dívida do sistema da dívida consome a maior parte do orçamento federal.
cerca de metade do orçamento federal, todo ano, vai para pagar gastos com a chamada dívida pública. E por que você está pagando isso? Sabe quando você precisa de um investimento público e não encontra? Seja na área da saúde, da educação, da segurança, da assistência, para você ou para pessoas que você vê que precisam e não conseguem? É aí. É por causa dessa subtração de recursos, porque o privilégio da dívida está acima de todos os demais gastos, tá? Então, você está pagando com essa subtração de recursos para privilegiar o gasto com a dívida. Qual é outra maneira que faz você pagar essa dívida? Com as contrarreformas. Todas as contrarreformas, principalmente as da Previdência, que afetam todas as pessoas, seja já ou no seu futuro, são apresentadas sob a justificativa de equilíbrio fiscal. O que está por trás dessa expressão equilíbrio fiscal? É cortar gasto social para sobrar mais para pagar os gastos com a dívida. Então, se você teve a sua aposentadoria adiada, diminuída, se você teve que trabalhar mais tempo para alcançar o direito à aposentadoria, se depois de aposentado você está tendo que pagar a contribuição social, toda essa grana é para que mais dinheiro sobre para pagar os gastos com a chamada dívida. Outra forma, a dívida tem sido a justificativa de todas as privatizações insanas, como a recente da Eletrobras, que estão acontecendo no Brasil desde o governo Collor, passando por todos os governos. O que acontece? Esse patrimônio foi construído por você lá atrás, porque tudo que é público foi construído com dinheiro dos nossos tributos que nós pagamos. E o que está acontecendo com essas privatizações insanas? O nosso patrimônio público está sendo rifado. E mais, depois das privatizações, o serviço fica mais caro e muito pior. Vocês aí em Goiás têm uma experiência dramática com a privatização da empresa de energia elétrica aí. Nós estamos passando por isso aqui em Brasília também. Depois que privatizou, a cidade aqui está uma marmota. Fio puxado, o projeto de Brasília todo com iluminação, com a fiação embutida. Depois que privatizaram, a cidade está uma marmota, cheio de fio puxado para todo lado, lâmpadas queimadas em vias principais. Privatização é isso, e o serviço só encarecendo, não é? Então, por que acontecem essas privatizações? Para pagar a tal da dívida. Então, quem é que está pagando? Você. Você que nos ouve. Outra maneira que você está pagando a dívida. O sistema da dívida é o responsável pelo tal do teto de gastos, que anda tão falado ultimamente. Né? Que mais? Tetos, cortes, contingenciamentos e também medidas de ajuste fiscal. Que medidas são essas? O tal do superávit primário, uma imposição do FMI desde a década de 90 e que está aí até hoje. Até alguns professores defendendo isso. O que é o superávit primário, pessoal? É a economia forçada. Por que forçada? Porque são cortes de recursos necessários nas áreas de educação, de saúde, de previdência, de assistência, de segurança, de tecnologia, todas as áreas. Cortem todas as áreas. Para quê? Para sobrar uma economia forçada, um superávit, uma sobra, para dar mais dinheiro ainda para pagar juros. A famosa âncora fiscal que está sendo falada aí agora no novo governo já. O que são essas medidas de ajuste fiscal? São medidas que reduzem os investimentos sociais, para que sobre mais para pagar juro da dívida.
Então, quem ainda não percebeu a centralidade do sistema da dívida, olhem para essa tela. A maior parte do orçamento vai para a dívida, ela está por trás das contrarreformas, das privatizações, do teto de gastos, das medidas de ajuste fiscal. E ainda tem gente que tem coragem de falar que a dívida não seria um problema. Vocês acreditam que tem gente que ainda fala isso? Olha aí. Vamos lá. Afinal, que dívida é essa que está por trás de todos esses fatores que eu acabei de citar? A auditoria é a ferramenta capaz de responder que dívida é essa. De onde ela vem, como é que ela se originou, por que ela cresce exponencialmente, apesar dos pagamentos absurdos e apesar das privatizações, das contrarreformas, do teto, etc. Não é? A auditoria é uma ferramenta que está prevista na Constituição, que segue descumprida até hoje. Um plebiscito popular no ano 2000 colheu mais de 100 milhões de votos, 6 milhões de votos. Uma das perguntas tratava da auditoria. Foi desse plebiscito que nasceu o nosso movimento. Tá? Quem ainda não conhece a nossa página, auditoriacidadã.org.br, anote aí para acessar depois, porque você que está nos ouvindo precisa fazer parte dessa demanda. O Tribunal de Contas da União já afirmou ao Senado que a dívida interna federal, que é a maior de todas, está aí em quase 8 trilhões, não serviu para investimentos no Brasil. Olha que grave isso, gente. Não é a Auditoria Cidadã falando, não, hein? É o Tribunal de Contas da União. O link está até aí para vocês acessarem depois. Então, eu pergunto a vocês, se até o Tribunal de Contas já falou que essa dívida não tem servido para investimentos, então para que ela tem servido? Tem palestra, tem artigo, tem live sobre isso. Olha aí para que ela tem servido. Para alimentar os mecanismos financeiros do sistema da dívida. Então, nós já detectamos em estudos da Auditoria Cidadã e na assessoria à CPI da dívida na Câmara, quando tivemos acesso a vários documentos oficiais, que essa dívida tem sido gerada por transformações de dívidas do setor privado em dívida pública. O que vocês acham disso? Vocês sabiam que vocês pagam dívida de banco? Pois vocês pagam. Vários passivos de bancos foram transformados em dívida pública e você está pagando. Vários passivos de empresas privadas, inclusive multinacionais, foram transformados em dívida pública e você está pagando. Dívida externa podre, com suspeita de prescrição, foi transformada em dívida pública, com os juros mais altos do mundo, e foi usada também para comprar empresas privatizadas. Metade da Vale do Rio Doce, que foi privatizada e agora chama Vale, e está aí responsável pelos mais graves crimes ambientais no país, metade da Vale do Rio Doce, na época pública, foi paga com esses títulos podres, que viraram dívida pública e que você está pagando. Tá? Elevadíssimas taxas de juros fazem a dívida crescer sem justificativa. Juros sobre juro, manobras como a contabilização de juro como se fosse amortização, o mecanismo do swap escandaloso operado pelo Banco Central gera dívida, tudo sigiloso. O Banco Central também remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos, tudo sigiloso. O Tesouro emite mais título do que precisa, ainda mais quando o juro está alto como agora. Os rentistas, inclusive internacionais, ficam lá, me dá aí, quero mais título, lugar nenhum do planeta paga esse juro que o Brasil paga, e o Tesouro vai lá e emite. E a gente fica com uma bolada na conta única do Tesouro,
pagando juro para rentista e o dinheiro lá, no colchão, para garantir o pagamento de juros. Os prejuízos do Banco Central viram dívida pública. Em um ano, o ano de 2016, no auge da criação da crise fabricada, 250 bilhões de prejuízo do Banco Central, como num passe de mágica, foram transformados em dívida pública. E está aí recaindo nas costas do povo brasileiro. 250 bilhões em um ano. Vocês viram isso em alguma notícia de mídia? Não viram, porque não sai na mídia isso, tá? E para completar o esquema da securitização, que é um esquema escandaloso, fraudulento, gera dívida ilegal, que é paga por fora do orçamento, por fora dos controles orçamentários, mediante o desvio dos tributos que você paga. O tributo que você paga, onde esse esquema já foi implementado, não vai chegar no orçamento público, vai ser desviado para esse esquema por fora, tá? Então, esses aí, gente, são os principais mecanismos, não são todos, tá? Porque não ia nem caber na tela, né? Bom, eu dei essa pincelada geral na dívida para mostrar a relevância da dívida, a centralidade da dívida e a vergonha que é o funcionamento do sistema da dívida, né? Desviando recurso público para todos esses mecanismos. E agora eu queria mostrar para vocês a relação disso com o tema da educação, não é? Que é a relação que vocês pediram nesse ciclo de estudos e debates. Primeiro, lembrar para todo mundo, vocês que já estão nos ouvindo já devem conhecer, a Constituição estabeleceu a garantia de recursos para a educação. Ela estabeleceu um piso. O que significa isso? O que está lá no artigo 212 da Constituição é o piso, quer dizer, para a educação, o Constituinte estabeleceu que ele queria desse parâmetro que está aí no artigo, do artigo 212 para cima. Esse aí seria o piso, é daí para cima. Então, o que disse lá o artigo 212 da Constituição? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, DF, municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, olha aí, 18% em âmbito federal e 25% em âmbito dos demais entes federados. Só que, olha a pegadinha. Esse percentual incide só sobre impostos. Como vocês sabem, os tributos englobam impostos, contribuições e taxas. Então, as contribuições e taxas ficaram fora. E o que aconteceu logo após a promulgação da Constituição, na década de 90? A Constituição foi promulgada em 88. Logo em seguida, na década de 90, foi feita o que a gente chamava na época de uma reforma tributária silenciosa. As contribuições sociais começaram a explodir. A COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que em grande parte é desviada da Seguridade Social através do mecanismo da DRU, ela passou a ser a principal arrecadação tributária federal, para vocês terem ideia. Uma contribuição arrecada mais do que o imposto de renda. E então essas contribuições não entram aí na base de cálculo do orçamento da educação.